Bom dia a todos. Novamente é muito maravilhoso estar com vocês aqui. Esse encontro ele é um bálsamo para nossas almas. Assim, são momentos de muita luz, de muita renovação. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa super importante, que é o poder das palavras. E em inglês tem um ditado que fala assim: tenha cuidado com o que você deseja, né? E muitas vezes nós expressamos esse desejo através de palavras, né? Então, por quê? Porque as palavras, elas se tomam corpo, né? E elas vivenciam. Então, você falar palavras ruins, você cria uma energia ruim. Você falar palavras boas, você cria uma energia boa. Então, é importante fazer um exercício mesmo, de que cada palavra que saia da nossa boca, ela tenha um significado construtivo, né? Que tenha um significado para alguém. E seguindo até a própria anatomia, né, das nossas vidas, nós temos dois ouvidos e uma boca, então para falar muito menos do que o que a gente vai ouvir das pessoas. E aí eu gostaria de iniciar essa conversa com Fernanda para a gente ouvir um pouquinho. Bom dia, Nanda. Tá muito frio aí? Bom dia. Hoje até que tá agradável, tá 10 graus. Hoje tá agradável por aqui. A gente ficou aí com -2, 0. Então hoje, para nós, para os gaúchos aqui, tá bom. Que alegria. Me chamo Fernanda. Trabalho com terapias, sou professora também e uma estudante da vida. Eu trouxe a fala de hoje sobre uma percepção que muitas vezes a gente precisa olhar para as nossas crenças, né? Naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acha que é bobagem. Muitas vezes nós estamos esperando que a ciência prove algo para que aquilo seja verdadeiro, né? E tem coisas que elas são tão metafísicas, elas estão tanto de sentir, assim como a doutora Clarissa falou, a energia boa, né? E algumas pessoas, né, dentro da ciência, procuram provar isso. Mas para mim, Fernanda, toda vez em que a gente consegue sentir se isso é verdade ou não, né? Então, na verdade, essa é a ideia da minha fala de hoje. Eu trouxe uma imagem, vou pedir para o Henrique compartilhar, o que é de um escritor, um pesquisador, ele morreu em 2014, o nome dele é Masaru Emoto, e ele foi considerado charlatão, né? Mas é interessante a gente olhar porque ele fez alguma pesquisa sobre como as palavras reagiam às partículas da água, né? Então ele trouxe aqui, aí a gente pode olhar ali o amor, o obrigado, o apoio, o ódio, né? As palavras de insulto, a maldição. E essas imagens que formam mandalas e também formam desenhos, às vezes sem uma forma específica. Obrigada, Henrique. Quem quiser procurar, né, também tem essas imagens com sons de voz de pessoas famosas, com música. Mas o que eu faço, eu trago para a gente refletir. Quando alguém fala algo para nós, que nós nos sentimos bem, né? A pessoa diz, eu te amo, como você é importante para mim, que bom que você está aqui, como é bom estar na tua companhia. Como que nós nos sentimos? Porque o nosso corpo, ele é 70% água, né? Nós temos as fáscias dos músculos, nossa lágrima, saliva, urina, sangue, tantos líquidos no nosso corpo, que se isso for verdade, que eles reagem em formas geométricas e formam cristais, né? Como será a qualidade dos sons que nós ouvimos? Seja das músicas, das pessoas que a gente convive. E aí vem a neurociência e diz assim: olha só, quando você reclama, você fortalece uma sinapse neural que faz você produzir mais cortisol, que vai adoecer mais seu corpo. E aí depois eu passo a bola aí para os meus colegas cientistas desse grupo.
Porque quando nós estamos perto de pessoas, né, que às vezes não estão de bem com a vida, ou estão reclamando, ou quando alguém nos insulta, fala mal de outra pessoa, como fica o nosso corpo? Como nós sentimos? Porque se essa pesquisa, né, de que a água, ela catalisa essa energia dos sons e ela cristaliza, o nosso corpo é 70% água. E aí, aqui fica o convite, né? Muitas vezes nós estamos convivendo em alguns ambientes onde as pessoas reclamam muito, ou as pessoas se maltratam em palavras, né? E a gente acaba nem se dando conta quanto as nossas partículas de água, quanto as nossas emoções reagem a isso. Porque esse nosso corpo é 70% água. E fica um convite aqui. Se nós tivéssemos que nutrir o nosso corpo com nossas palavras, e aí você pode fazer uma pequena reflexão das últimas palavras aí que você usou, seja agora, no momento em que você acordou, ou olhando para o dia de ontem. Quais foram as palavras que você usou? Quais o tom de voz, né? As palavras que você escolheu. E se essas palavras tivessem cor, se essas palavras tivessem gosto, se essas palavras tivessem cheiro, você teria nutrido o seu corpo ou se envenenado? Acho que vale essa reflexão de como nós podemos, assim como a doutora Clarice falou, né? Dois ouvidos e uma boca. As palavras são pérolas e muitas vezes a gente precisa usar palavras duras em determinadas situações. Mas ainda assim, se nós estivermos centrados, ter o discernimento de encontrar a palavra mais adequada para dar um limite numa situação, né? Ou para dizer que a gente está desconfortável com uma situação. Nós podemos encontrar a palavra mais adequada, onde a gente consiga falar o que precisa, sem ferir o outro. Por quê? Porque partindo do princípio de que todas as palavras geram informações das minhas partículas d'água, sejam através de hormônios, de sinapses neurais, nós, eu, Fernanda, sou a maior ouvinte das minhas palavras. Eu fico aqui esses 5, 10 minutos falando e vocês me ouvem por esse tempo, mas eu me ouço todos os dias, 24 horas. Então, quanto mais nós pudermos selecionar nossas palavras, vigiar, né, nossas palavras, melhores ficarão nossas partículas de água, melhor ficarão nossos hormônios, né? E fica mais gostoso viver dentro desse corpo. Para mim é sempre uma alegria poder estar aqui, passar um pouquinho disso que ressoa como verdade no meu coração. Um beijo, que possamos ter lindas palavras e também às vezes duras, mas com amor. Um beijo. Muito lindo, Nanda. Eu já tinha visto, né? Já tinha lido sobre essa pesquisa da água. E tem uma outra pesquisa que foi feita com crianças, onde duas plantas, né, foram colocadas no meio de uma sala e uma planta recebia, né, somente elogios, coisas positivas, falando, ah, você está super bonita, né, você é ótima. E a outra planta recebia somente energia negativa, falando, ai, você tá, né, você é feia, você não serve para nada. E aí a plantinha que recebia essa energia negativa, com a mesma quantidade de água, a mesma luz, tudo, definhou, né, e morreu. E a plantinha que recebeu tudo positivo cresceu e ficou exuberante. Então, essa experiência eu acho que mostra muito até a nossa responsabilidade, né, com nossos filhos, com as pessoas que trabalham conosco. Então, que nós saibamos elogiar. E quando nós formos chamar a atenção de alguém, que a gente chame a atenção como Jesus fazia, né, com amor, né, trazendo aquela pessoa para aquele lugar de amor. Então, acho que esse é um exercício muito importante. Nando, querido, bom dia.
Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Que ótimo ontem poder te rever novamente. Que bom poder estar com cada um de vocês novamente, que sentindo essa energia muito positiva. Meu nome é Nando. As pessoas às vezes ficam talvez confusas, porque alguns me chamam de Nando, outros me chamam de Amarildo. Eu, como paciente, me chamo Amarildo Fernando. Sou paciente da doutora Clarissa também e do Nobre. Porque, né, eu tenho, graças a Deus, uma equipe muito competente que me acompanha. Sou paciente do Nobre. Artisticamente, meu nome é Nando Muniz. Então, digamos que como paciente sou Amarildo Fernando, mas como artista e como Nando Muniz. Hoje é o poder das palavras, né? Eu que passei por uma fase tão delicada e eu precisei muito dessas palavras que tenham sentido de poder, principalmente, porque no início não foi fácil, não, quando sai o diagnóstico, né? É um susto muito grande, não somente para a gente, mas para todos aqueles que nos amam. E graças a Deus a gente hoje está muito feliz nessa chegada até aqui. Que bom. As palavras são o alimento invisível da alma, nutrem esperanças, despertam sonhos e curam feridas. Mas também pode envenenar se não forem escolhidas com cuidado. É o alimento, né, invisível da alma, as palavras. A gente precisa entender esse processo. Seria até bom se a gente, no nosso dia a dia, a gente pudesse estar gravando desde a hora que a gente se levanta até o horário que a gente novamente se deita à noite. A gente vai perceber o quanto a gente, às vezes, somos equivocados nas nossas palavras. E aí a gente tem que estar o tempo todo vigiando para que a gente possa, de fato, estar alimentando a nossa alma de uma forma muito mais positiva. E aqui vem dizendo, nessa minha reflexão, que não basta vigiar apenas os pensamentos, né? É preciso zelar pelo que deixamos sair da boca, pois cada palavra pronunciada é uma semente lançada ao universo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente o que a gente lança para o universo. Tudo que aquilo que a gente. E o universo ele entende totalmente de uma forma diferente da nossa. Por mais que a gente, em algum momento, é uma brincadeira, é um momento de. Ah, falei porque eu quis, mas não é sobre isso. É sobre, de fato, o poder que ela realmente exerce sobre as nossas vidas. Aquilo que semeamos hoje, colheremos em nossa própria vida amanhã. As palavras são como sementes lançadas ao vento. Algumas germinam em paz e amor, outras em dor e desconexão. Desconexão é o que uma palavra pode destruir a vida do nosso semelhante, a vida de alguém que a gente ama até. Cuidado com as palavras. Por isso, escolher com consciência o que devemos para o outro ou para nós mesmos é uma das formas mais diretas de transformar nossa energia ao nosso caminho. E toda essa minha caminhada passa por esse poder das palavras. E aí, nesse momento que eu tive, a única forma que eu consegui entender verdadeiramente o que eu estava passando foi escrever uma canção, porque, embora eu recebi o acolhimento de muitas pessoas, mas eu precisava me acolher. Eu precisava entender todo o processo que eu estava passando. E aí eu consegui me conectar comigo mesmo e consegui entender. E dizer para vocês que é muito bom vencer. É muito bom vencer. É maravilhoso vencer. E aí, quando eu escrevi dessa seguinte forma: juro que deu ruim para mim, juro
que doeu, sim, sim, mas no final deu tudo tão certo. Inicialmente a gente recebe de uma forma, né, pesada e muito negativa, mas o processo faz você entender. O diagnóstico deu positivo, sim. Precisei me afastar de tudo. 1000 coisas passaram na minha cabeça, com certeza, a incerteza. O tempo me ensinou a ter mais paciência para poder recomeçar tudo de novo. Fui cuidando, me curando, até chegar aqui, fortificado nas palavras e não desistir. A fé que me alimenta é o que me faz seguir. E a mensagem que eu passo para todas as pessoas que passaram e passam por essa situação que eu passei é da seguinte forma: se eu conseguir, você pode conseguir também. Essa força interna de esperança vai te fazer bem. O choro quer também sorriso de alegria. Essa tempestade vai passar também. Tudo vai, tudo vai. Amém. Assim como passou na minha vida. Que bom poder dessas palavras internalizadas em minha vida. Bom dia a todos. Que bom, que bom. Externar para cada um de vocês esse sentimento de agradecimento e de muita gratidão. Eu agradeço mais uma vez. É isso. Que lindo, Nando. Muito maravilhoso. Rick, você coloca o vídeo de Claudinha. Claudinha, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, mas ela encaminhou um vídeo. Bom dia, meu nome é Cláudia Guimarães, coordeno um grupo de voluntários contadores de história em hospitais. Infelizmente hoje eu não pude estar presente, mas não podia deixar de compartilhar com vocês sobre esse tema muito interessante que é o poder das palavras, o significado para uma autora do que é palavra, que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas, é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado, para dizer o que quer, dar sentido às coisas, fazer sentido. Nada é mais fúnebre do que a palavra fúnebre. Nada é mais amarelo do que o amarelo palavra. Nada é mais concreto do que as letras C, O, N, C, R, E, T, O, dispostas nessa ordem e ditas dessa forma, assim, concreto. E já se disse tudo, pois as palavras agem, sentem e falam por elas próprias. A palavra nuvem chove, a palavra triste chora, a palavra sono dorme, a palavra tempo passa, a palavra fogo queima, a palavra faca corta, a palavra carro corre, a palavra diz o que quer e nunca desdiz. Nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. A palavra juro não mente. A palavra mando não rouba. A palavra cor não destoa. A palavra sou não vira casaca. A palavra liberdade não se prende. A palavra amor não se acaba. A palavra ideia não muda. Palavras nunca mudam de ideias. Palavras sempre sabem o que querem. Quero não será desisto. Sim, nunca, jamais será não. Árvore não será madeira. Lagarta
não será borboleta. Felicidade não será traição. Tesão nunca será amizade. Sexta-feira não vira sábado, nem depois da meia-noite. Noite nunca vai ser manhã. Não será dois em tempo algum. Dois não será solidão. Dor não será constantemente. Semente nunca será flor. As palavras também têm raízes, mas não se parecem com plantas, a não ser algumas delas. Verde, caule, folha, gota. As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes que as outras. As consoantes são um tanto insolentes. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre ou fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são mais tímidas. A palavra sem vergonha está aí de prova. Prova é uma palavra difícil. Porta é uma palavra que fecha. Janela é uma palavra que abre. Entreaberto é uma palavra que vaza. 20º é uma palavra bem alta. Carinho é uma palavra que falta. Miséria é uma palavra que sobra. A palavra óculos é séria. Cambalhota é uma palavra engraçada. A palavra lágrima é triste. A palavra catástrofe é trágica. A palavra súbito é rápida. Demoradamente é uma palavra lenta. Espelho é uma palavra prata. Rato é uma palavra rua. Existem palavras frias, como mármore. Existem palavras quentes, como sangue. Existem palavras mangue, caranguejo. Existem palavras lusas, alentejo. Existem palavras itálicas, tchau. Existem palavras grandes, anticonstitucional. Existem palavras pequenas, microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão, covardia. Existem palavras dia, feijoada, praia, boné, guarda-sol. Existem palavras bonitas, madrugada. Existem palavras complicadas, enigma, trigonometria, adolescente, casal. Existem palavras mágicas, Shazam, abracadabra, pirlim pim pim, sim e não. Existem palavras que dispensam imagens, nunca, vazio, nada, escuridão. Existem palavras sozinhas, eu, apenas, sertão. Existem palavras plurais, mais, muito, coletivo, milhão. Existem palavras que são palavrão. Existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Existem palavras completas, elas todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. A palavra pela palavra, tirando o seu significado, fica estranha. Palavra, 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 palavra. Palavra não diz nada. É só letra e som. Eu gostaria de dividir com você que esse dicionário de Adriana Falcão, Palavras ao Vento, tem muito o que contar pra gente. Um beijo. Nossa, que legal. É bem bacana, né? Você pensar palavras femininas, palavras masculinas e vai tudo se formando nas nossas cabeças. Nosso padre favorito da vida. Como Padre, vamos? Tudo em paz, Clarissa? E ele todos tá os muito nossos amigos. esbelto. Que nada. Tô bastante gordo ainda. Mas que bom estar aqui com vocês. Sou o Padre Lázaro Muniz, aqui da Santa Casa de Misericórdia, né? E também da Igreja do Rosário dos Pretos, aqui em Salvador.
e na alegria de ouvir tantas palavras, de poder meditar sobre o poder das palavras, de estar juntos. Nem sempre eu estou podendo estar participando a cada 15 dias. Daqui a pouco eu tenho que sair a correr para fazer uma manhã de espiritualidade ali para um grupo de idosos que já estão me aguardando. Mas estamos aí, terminei de celebrar a missa agora, toda sexta-feira tem missa nesse horário. Mas agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, de estar com vocês, de viver esse momento, mesmo que apressadamente, mas é sempre uma alegria, uma honra poder estar aqui. Quando fiquei pensando no tema, né, o poder das palavras, eu queria trazer desde já um texto bíblico no Evangelho de São João, capítulo 1, lá no prólogo, diz justamente que a palavra se fez carne e habitou entre nós, né? O verbo se fez carne. Para dizer a palavra para nós não é simplesmente o que é dito, mas aquilo que se constitui. E a palavra de Deus se fez carne e se tornou o que nós chamamos o Cristo, o nosso Salvador. É nele que está o verbo da vida, o sopro da vida. E diz que nada do que foi feito sem ele. Tudo que se fez por ele, e ele habitou entre nós, armou, né, o texto mais antigo dizia assim, armou a sua tenda no meio de nós, né? Veio habitar no meio de nós. Então, essa palavra que é vida, que é luz, né? O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada, né? Tem até uma canção que diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. A lâmpada para os pés, para nos dar, né, direção, para nos orientar. Claudinha lembrava aí, né, que tem palavras que têm significados próprios, palavras que trazem vida, morte, amor, que denotam tantas coisas e que mexem com o coração e com a vida da gente, porque, de fato, a palavra, o poder da palavra pode nos ajudar, pode nos elevar, pode nos fazer, pode nos atrapalhar, pode nos como pode nos tirar da paz, da bênção, do amor, pode também nos encher de alegria, né? Tem uma outra cançãozinha tão bonita que eu gosto, porque ela diz assim, palavra não foi feita para dividir ninguém, palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para humilhar. Destino da palavra é a união. Quer dizer, para dizer, destino da palavra é o coração, né? O destino da palavra é a união, é a unidade, é o coração, é o amor. A palavra é ponte, a palavra é para ligar, a palavra é para unir as pessoas, a palavra é para trazer bênção, a palavra é para movimentar os corações, aquecer os corações. A palavra é para trazer sempre paz e esperança, né? Então, que essa palavra de Deus, que a palavra da verdade, que a palavra da vida, né? O Salmo 138 vai nos dizer isso, né? Dessa palavra de vida, a palavra que transforma os nossos corações. Que a palavra de Deus possa habitar no coração de cada homem, de cada mulher, todo aquele que vai ter acesso a esse nosso encontro, esse nosso vídeo. Que a palavra de cada um de vocês aqui, de cada um dos irmãos, seja sempre palavra de vida, de amor, de paz, de esperança, palavra que constrói, palavra que edifica, palavra que alimenta as almas e os corações. Hoje a igreja celebra uma figura muito importante, que é o martírio de São João Batista. E São João Batista é justamente aquele a voz que clama no deserto, né? Aquele que usou da palavra para anunciar o bem, para denunciar as injustiças, as maldades, para ser a voz que anunciava que o Mestre estava chegando, que o Cristo vinha, que o Cordeiro de Deus estava chegando. É essa palavra de vida, de amor, de bênção, que a voz, né, ecoe nos desertos da vida e que faça brotar vida, novas sementes. Cada palavra que é lançada é também uma semeadura. E que a semeadura de cada um de nós, ao lançar palavras do bem, palavras da verdade, palavras do amor, possa gerar sempre mais vida, esperança, fraternidade, justiça, construir uma humanidade cada vez mais embasada na palavra que cria pontes e não na palavra que levanta muros. Não precisamos de quem
nos afaste do amor. Precisamos de quem nos ajude a amar mais e mais. E não há palavra mais linda, mais bela e mais profunda do que amor, né? Então, que o amor de Deus esteja dentro de nós e que essa palavra faça crescer. Que o verbo da vida, o Cristo, o Senhor da vida, a palavra encarnada, esteja no coração de todos. Deus abençoe, proteja, ilumine e que essa palavra não divida, mas gere união e fraternidade entre nós. Nossa, que lindo, padre. Você é muito querido. Eu acho que essa questão, né? A palavra de Deus, o que é que. E a gente poder escutar essa palavra de Deus quando nossos corações estão aflitos, né? E como é que a gente escuta? Parando, né? Olhando para nós mesmos. Tem que silenciar e escutar com a alma, né? Só com a cabeça não funciona, não. Tem que escutar com a alma. Com amor. Bom, nós temos uma música sobre a palavra que o Josi mandou o áudio e o vídeo. Rick, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Primeiro Om Shanti para nos lembrar que somos seres espirituais de paz. O segundo, que pertencemos a Deus, a alma suprema. E o terceiro, que podemos colaborar com o mundo, com as nossas vibrações de paz. E a canção de hoje é sobre o poder das palavras. Quando a alma tem poder, a palavra é fecunda. Quando a alma tem poder, a palavra é fecunda. E rompe, brota e se aprofunda. Eu rego a palavra, aqueço a palavra. Cultivo a palavra, amplio a palavra. Com consciência. Eu rego a palavra, aqueço a palavra. Cultivo a palavra, amplio a palavra. Com consciência. Consciência é a centelha que acende a palavra. Consciência é a centelha que acende a palavra. Mira certeira, trilha ao sol. Serena, calenta, forte, movimenta. Consciência é a centelha que vibra a palavra. Consciência é a centelha que vibra a palavra. Mira certeira, trilha ao sol. Serena, calenta, forte, movimenta. Eu rego a palavra, aqueço a palavra. Cultivo a palavra, amplio a palavra. Com consciência. Eu rego a palavra, aqueço a palavra. Cultivo a palavra, amplio a palavra. Com consciência. E de palavra em palavra vou semeando pelo mundo. E de palavra em palavra vou além das fronteiras. E de palavra em palavra
Gente, uma das músicas mais lindas, muito maravilhosa. Doutor Rodolfo Gadia. E assim, só para colocar para vocês, essa semana nós tivemos um evento aqui da Fraternidade Sem Fronteiras. E Rodolfo, você é o responsável por esse evento, porque na verdade você, né, me apresentou a fraternidade, nós fizemos o evento aqui na Bahia, lá na Mansão do Caminho. Esse evento gerou laços maravilhosos. Hoje a fraternidade é uma célula viva e pulsante. Andrei estava aqui e falou super bem. Daniel Cadi, marido de Ivete, foi também. Assim, foi um evento muito lindo, um evento beneficente. E você foi diretamente responsável por tudo isso. Então é a sementinha da palavra, né? A gente é só um instrumento. Na realidade, isso é uma força do alto. Cada um abrindo o coraçãozinho e usando bem a palavra, né? A palavra vai fazendo conexões, a gente vai se costurando emocionalmente um no outro para todo mundo crescer junto, né? Isso é muito bonito. Eles estão indo para o Malawi, hein, Clarice? Por que que você não vai lá com eles para o Malawi, né? E se eu não me engano, eu acho que até a Ivete está indo para conhecer lá dessa vez, que primeiro foi o esposo dela, né? E eles estão indo lá, olha só as forças dessas terras tão bonitas, né? Bahia é essa força, né? E eu também agradeço demais a fraternidade. Outro dia eu estava pensando aqui, sabe, Clarice? Foi pela fraternidade também que eu tive a oportunidade de aí conhecer a noção do caminho, que é um oásis, né? Não dá, é indescritível isso aí, essa energia, um oásis no meio, né, dessa comunidade que sofre tanto, e você sente uma coisa, uma energia diferente ali dentro, né? Quando você entra aquele portão, é uma coisa de louco, parece um pedacinho do plano espiritual, aquele que a gente lê nos livros, né? Tudo organizadinho e mais Parece ainda. nosso lar. E foi tão incrível. É, Estava falando isso lá no jantar, como, na verdade, a reunião, o evento ia acontecer em outro lugar. E aí, de última hora, deu errado. E eu me lembro que ficou todo mundo assim, agoniado. Eu falei, calma, a gente vai conseguir uma solução. E eu isso é falei, vamos Deus, fazer né? na mansão. É. Eu acho Então, que ia ser lá realmente, na assim, Federação do Divaldo Comércio e da Indústria, participou. né, da Bahia. Exato, E aí na exato. última semana vira tudo e a Ângela daquele jeito Ângela, né? A gente briga, a gente chama ela de Ângela de Ângeles. Que ela, calma, vai dar tudo certo. Hoje ela está morando lá na África, sabia, Clarissa? Ela mora em Moçambique, organizando toda a estrutura lá. A gente estava lá, né, a semana passada. Tem almas que são, engraçado, né? São mais, vamos dizer assim, missionárias, vamos dizer assim. Mas isso é bom, aqui um vai aprendendo um com o outro. E quando você falou, né? Quando muda esse evento de uma maneira inesperada, mas não a ir nos planos de Deus, né, Clarissa? Eu tive a oportunidade, eu até repito falar nisso, de conhecer pessoalmente o Divaldo. Porque olha que interessante, isso foi que agora ele é um espírito que continua trabalhando, ajudando, mas ter a energia dele aí enquanto encarnado, né? Mesmo ele frágil, velhinho, ele foi lá, né, naquele momento muito especial, conversando com o Wagner. Isso é demais. Foi igual num momento lá atrás, eu fazia faculdade ainda, e com os colegas eu falei, gente, eu estou aqui em Uberlândia fazendo a faculdade, estou aqui do lado de Uberaba. E o Chico estava bem velhinho também. Eu falei, meu Deus, a gente não vai conhecer, vamos. A gente foi todo mundo, ficamos uma madrugada inteira lá esperando, mas conhecemos o Chico, pegamos nele, abraçamos ele. São experiências, né? Bastante importantes, que também é costurado pela palavra. A gente fala para o universo, né, Nando? Eu gosto demais, porque aqui está escrito Amarildo Fernando, mas o pessoal chama ele de Nando. O nome artístico, o Nando, ele fala as palavras dele e sai com pedacinhos da alma dele, né? Tem gente que é assim, né? Às vezes não precisa nem falar muito. Fala pouco, mas fala com tanta energia, com substância, que é o que a Fernanda Ananda agora, né? Fala do que tanto que faz a reorganização e o equilíbrio das nossas moléculas. É a vibração do tom, é a qualidade
moral e a frequência que você põe com a intenção que sai de dentro da sua alma, a intenção que você põe nas suas palavras, na verdade, bate na estrutura molecular de um outro. E isso vai equalizando e equilibrando. Eu acho que é um instrumento muito forte da paz. Se a gente for pensar em paz no mundo, pacifique as palavras. Por quê? Porque a palavra é uma expressão do sentimento humano, da inteligência do sentimento. Então, se a gente tem pacificado o coração, os pensamentos, naturalmente a gente vai ter pacificado as palavras. E a pacificação das palavras com aquela maneira elegante de se comunicar, a comunicação não violenta, eu acho que esse é um grande instrumento da paz no mundo. Enfim, volta a fita. Eu sou Rodolfo, sou médico oncologista, trabalho em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma maravilha isso daqui. Trabalho no grupo Oncoclínicas, tenho um prazer de estar aqui com vocês a cada 2 semanas. Na outra eu não estive, parece que sai um pedacinho da gente mesmo, né, Clarice? A gente sente uma falta, abstinência de coisas boas, isso é bom. E aí, aqui o tema de hoje, o poder das palavras. Ó, hoje a Sarinha não tá, nem a Claudinha que conta história. Então, eu vou contar uma história. É uma história engraçadinha. Correndo aqui quando eu estava vendo o tempo, tá bom. Era uma vez, a história, o título é A Tartaruga Tagarela. A gente tem que também, é uma mensagem um pouco diferente para tomar também cuidado com as palavras, né? Isso é para mim, viu? Eu falo demais, a gente tem que às vezes ver o conto que fala, né? Não tagarelar tanto, pôr valor, né? Na sua palavra. Era uma vez uma tartaruga que vivia em um lago com 2 patos. Ela adorava a companhia deles e conversava com eles até cansar. Eu fico imaginando aquela tartaruga, né? Aí os patos, ai meu Deus do céu. A tartaruga gostava muito de falar e sempre tinha uma história para contar. Os três tiveram muitos anos de uma feliz convivência, até que uma longa seca esvaziou o lago em que eles viviam. Os 2 patos viram que não podia continuar morando ali e resolveram voar para uma região mais úmida. E foram dar tchau para a tartaruga. A tartaruga, pelo amor de Deus, meus amigos patinhos, vocês não gostam de mim? Não me deixem aqui. Eu me leve, pensa uma maneira, me leva com vocês, senão eu vou morrer seca aqui. Aí os patos, mas tartaruga, você não sabe falar, você não sabe voar, você só sabe falar. Como é que a gente vai te ajudar? Aí ela, me leve com vocês, eu preciso ir com vocês. E aí os patos ficaram com pena da tartaruga e começaram a pensar como poderiam ajudar ela. Enfim, tiveram uma ideia. Olha, tartaruga, pensamos em um jeito que pode ser que dê certo, mas isso só vai dar certo se você conseguir ficar quieta sem falar por um longo período. Por quê? Porque cada um de nós morderá uma das pontas de uma vara e você vai morder ela no meio, assim e bode firme. E assim a gente vai sair voando bem alto, certo? E vamos levar vocês conosco para uma outra região montanhosa com um outro lago. Mas atenção, tartaruga, se você abrir a boca, vai estar perdida. A tartaruga prometeu não dizer uma palavra, nem mexer a boca. Estava muito agradecida. Os patos trouxeram uma vara curta bem forte, morderam as 2 pontas, e a tartaruga abocanhou bem firme no meio. Então os passos alçaram voo, suavemente, e foram embora levando a silenciosa carga. Acho que ela não devia ser muito grande, não, né? Porque não está descrito aqui, porque às vezes a tartaruga é pesada, imagina os patinhos voando, né? Vamos embora! É assim que a gente faz também, né? A gente tem que saber, né, pensar, trabalhar com cargas exteriores e aliviar também expiações, né, quando a gente faz um trabalho assim, né, de ajuda humanitária ou de ajuda em casa, ajuda aos nossos amigos, pacientes. É tão bonito isso, né? Enfim, quando passaram por cima das árvores, já estavam voando. A tartaruga olhou e falou: Nossa, que vontade de gritar aqui! Como a gente está alto! Como aqui é tão bonito, mas ela lembrou e ficou quietinha. Passaram por uma outra região e viram um campanário de uma igreja. E aí ela também quis perguntar: Meu Deus do céu, o que é aquilo que brilha tanto? Mas lembrou e ficou calada.
Quando passaram sobre uma praça, as pessoas olharam para cima, muito espantadas. Olhem aqueles patos carregando uma tartaruga, todos gritavam, e correram para ver. A tartaruga olhou para baixo e bem quis dizer: e o que vocês têm a ver com isso? Mas novamente não disse nada. Ela escutou as pessoas dizendo, concentrou e falou: vamos em foco ao fim do objetivo. Outras crianças juntaram e começaram a rir da tartaruga. E outros foram juntando e todo mundo da outra aldeia começou a gritar: olha aquilo, não é engraçado, mas é muito esquisito. Olhem, vejam uma tartaruga voando. Aí a tartaruga começou agora a ficar zangada, mas ainda de boca fechada. E depois as pessoas começaram a zombar mais ainda. Vocês já viram que coisa mais ridícula? Zombavam. Aí a tartaruga não aguentou mais. Abriu a boca e gritou: fiquem quietos, seus bobalhões. Eu estou voando com os meus amigos patos. Mas, antes que terminasse, já estava caída no chão. E assim acabou-se a tartaruga tagarela. É uma lição que, assim, você vê que a gente passa por várias situações, vários momentos, né, de emoções. Então, tem aquela da curiosidade, tem aquela de falar que está emocionado, às vezes, tem aquela de contar uma notícia. Isso faz muito, muito do nosso dia a dia hoje, né? Às vezes vê uma notícia e a gente fica, calma, vamos checar primeiro para ver se é verdade, né? O que está acontecendo? Vendas e vendas, está vendendo aqui, ali, ali, a gente fica doido. Calma, vamos pensar primeiro que está acontecendo, ou então, às vezes, isso aqui vai ajudar o ambiente que eu estou? Faz esse pensamento antes. Se vai desagregar, ou vai criar mais dúvidas, ou mais aflições, é melhor não falar, é o poder do silêncio. Você vê que hoje o tema é poder das palavras, mas dentro do silêncio tem a escuta de Deus. Então, às vezes, a gente tem que hierarquizar e valorizar melhores palavras, e às vezes boas palavras vêm aqui, falam dentro do nosso consciente. Depois vem a parte das irritações, as partes das zombarias, e muitas vezes a gente quer reagir. Então, respira. Muitas vezes, o ato de observar e usar a palavra muito cirurgicamente, ela é muito mais precisa e estratégica no mundo, principalmente hoje, em que todo mundo fala tudo de tudo, somos especialistas de coisa nenhuma nas discussões de internet. É tão interessante isso, né? E todo mundo agora sabe tudo de tudo e acaba que no final ninguém termina num lugar comum. Vou encerrar, agora é bem rapidinho, porque eu não podia deixar de usar as palavras do meu amigo está no plano espiritual. Eu fico me dizendo, quando eu desencarnar, né, ele vai olhar assim e falar: ei, rapaz, você usou muito, né, das minhas palavras. Mas eu já peço perdão para o Emmanuel, do livro Construção de Amor. O livro, ele, no capítulo 9, o título está Caridade da Palavra. Emmanuel começa assim: lembra-te da caridade da palavra, a fim de que possas praticar o amor que o Mestre exemplificou. As guerrilhas da língua, há séculos, exterminam mais vidas na Terra que todas as guerras internacionais. As guerrilhas da língua. E mata mesmo, viu? E é pelos sinais escuros da língua que levantamos os monstros da calúnia e as feras das discórdias nas furnas da treva que se acolhem. Você vê também o tanto que vira o jogo, dependendo do poder destruidor da palavra. Muita atenção com isso. E é por ela que multiplicamos os lagartos da inveja e os vermes da maledicência. Portanto, é necessário que aprendamos a praticar a sublime caridade oculta que somente a língua pode realizar. A pergunta inoportuna contida a tempo, a observação ingrata que emudece o propósito, a frase amiga que podemos soerguer aos irmãos que estão transviados, a desistência da queixa, a renúncia às discussões estéreis e o abandono de apontamentos irrefletidos são expressões dessa bondade que a boca pode estender sem que os outros percebam. Quando nosso coração acorda para os ideais superiores do Evangelho,
a nossa inteligência adquire preciosos serviços de autofiscalização. Coração abriu para o Evangelho, a inteligência aflora. E a inteligência aflora, a gente olha para dentro de si mesmo. Portanto, conduzamos nossa língua a esse trabalho renovador da personalidade e passaremos a viver em um novo campo de simpatia, irradiando o bem e recebendo, enriquecendo aos outros e engrandecendo a nós mesmos, na abençoada ascensão para a luz através da palavra. Que a gente possa, então, falar coisa boa. Pode contar uma piadinha também, sem problema. Pode elogiar. A Clarice falou do elogiar, o poder que o elogio tem, né? Às vezes a pessoa está ali do nosso lado, trabalha com a gente há tanto tempo, e às vezes a gente não elogia, às vezes é uma coisa simples, né? E que ela faz uma estrutura que deixa tão bem, né? Para a gente trabalhar melhor. A gente trabalha em rede, a gente precisa de outros. Então, que a gente fale bem, fale bem dentro de casa, dentro da família. Fale bem para a gente mesmo, né? Olha no espelho e fala, nossa, hoje você tá demais. E assim a gente vai levando a nossa vida, disciplinando a pontinha da nossa língua. Um grande abraço a todos, até daqui 2 semaninhas. Muito maravilhoso. Juju, você hoje vai fechar. Que honra! Tudo bem, meus queridos? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Juliana, sou professora de yoga e mana da Fê. E falar sobre a nossa palavra é algo um tanto quanto delicado. E treinar essa ponta dessa língua requer muito esforço, requer muita atenção, porque às vezes ela está descontrolada, né? E, e existem muitas formas dentro do yoga de controlar essa língua, né? Assim como a gente controla a respiração, assim como a gente controla alguns movimentos do corpo, quando a gente está em cima de um tapetinho de yoga, é nessa hora que acontecem muitos treinos, né? E no yoga a gente vai falar sobre um conjunto de coisas, né? Que é o corpo, que é a nossa mente e que é a nossa expressão. E que a maior ideia disso tudo é fazer com que tudo fique harmônico. Que a gente consiga expressar, pela linguagem muitas vezes não verbal, aquilo que está dentro, aquilo que está pulsante, que está forte e firme dentro da gente. E que muitas vezes é o caos, né? Quando o caos ele rege dentro de nós conseguimos expressar o caos, mesmo que muitas vezes não em palavras. Então, quando a gente consegue olhar, porque às vezes a gente não se dá conta de que isso está acontecendo em nós. Quando a gente consegue parar um pouquinho e observar que está a flutuância da nossa mente, porque a nossa mente muitas vezes está essa bagunça, está um sobe e desce, está uma enxurrada de pensamentos ao mesmo tempo. E aí eu preciso falar sobre algo num determinado momento. O que será que vai sair, né? Então é nessas pausas, é nessas reflexões, são nesses momentos que a gente consegue organizar. Então, como vocês sabem, eu adoro trazer um exercício para que a gente possa perceber isso em nós. E não vai ser um exercício como um polichinelo ou parada de mão, nada disso. É algo que a gente pode fazer aí sentado na cadeira, deitado na cama, bem confortável. A ideia é a seguinte: a nossa língua, que traz para o mundo, que manifesta no mundo aquilo que acontece dentro de nós, ela tem muitos receptores ali na nossa língua, né? Tanto que quando um bebezinho é pequenininho, pelos 6 meses, qual é a primeira coisa que ele faz? Levar tudo à boca, porque a boca está entendendo o mundo. E isso é para o resto da nossa vida. A nossa língua está o tempo todo dentro da nossa boca procurando coisas. Ela está sempre em contato com algo. Então, uma ótima ferramenta para a gente organizar essa flutuância da nossa mente, essa enxurrada de pensamentos ou essa bagunça mental é controlar a nossa língua. E eu vou trazer um exercício para vocês. Então, sentem de uma forma bem boa.
com os pés no chão ou sentado na cama. E eu vou pedir para vocês fazerem um gesto com a mão, um mudra, que é o Gnana Mudra, que é indicador e polegar unidos, só que com as palmas das mãos para baixo. Pode repousar sobre a perna. Isso. Mantenham os olhos fechados. Relaxem os ombros. Deixem a barriga de vocês bem solta, bem molinha, bem relaxada. E percebe como o ar chega até embaixo, abastecendo bem os teus pulmões. E ao mesmo tempo que essa respiração vai acontecendo, tu vai relaxando a tua mandíbula e os teus lábios. Deixa o teu rosto, a tua fisionomia bem solta. Observa os pontos da tua língua que tocam a tua boca. Talvez o céu da boca, talvez o fundo da tua garganta. Vai sentindo esses pontos, quantidade de saliva que tem dentro da tua boca. E vai deixando a tua respiração ficar cada vez mais profunda, abastecendo bem os teus pulmões. Percebe a quantidade de pensamentos que vão invadindo a tua mente. Procura não entrar em nenhum desses pensamentos, só deixa eles virem. Mas observa, se coloca nesse lugar de observador. E a partir da próxima respiração, vai tentando deixar a tua língua flutuar dentro da boca, sem tocar em lugar algum. Vai investigando qual é a melhor forma da tua língua flutuar na boca. Mas observa que talvez tu entre em apneia, tua respiração pare. Mantenha a tua respiração acontecendo e a língua flutuando. Enquanto a tua língua flutua e a tua respiração acontece, percebe como estão os pensamentos. Mas mantenha a tua respiração acontecendo e a tua língua flutuando. Percebe se a tua respiração vai acontecer pelas narinas ou pela boca. Deixa isso acontecer com suavidade. Mantenha o gesto com as tuas mãos que ancoram o teu estado de presença e que ajudam a língua a flutuar. Devagarinho vem trazendo uma nova respiração, relaxando as mãos e a tua língua. E devagarinho, vem abrindo os teus olhos. Essa é uma ferramenta do yoga onde a gente regula o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso, ele tá mais assim, calminho, mais quietinho. É mais fácil organizar aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer expressar para o mundo. Então, usem essa ferramenta também como autorregulação. Muito obrigada! Nesse minutinho que falo, tá? Eu vou ler uma história rapidinha, que é uma história com a qual eu fui criada. Toda vez que a gente ia falar alguma coisa, meu pai falava isso assim. Até hoje ele fala. Que Sócrates estava com os estudantes dele, e aí alguém falou: Eu quero te contar uma coisa. E aí Sócrates falou: Espere um momento. Antes de você começar a contar essa informação, eu quero que você passe por 3 peneiras. 3 peneiras? O que é isso? Vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conhece, presta bem atenção. A primeira peneira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres me dizer é verdade? Bem, foi o que ouvi os outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Essa informação faz bem a alguém, contribui, ajuda ou não? Envergonhado, o homem respondeu: Devo confessar que não. E a terceira peneira é a peneira da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar do meu amigo? Útil, na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio,
Se o que queres contar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que você não conte. Então, que nós possamos passar nossa semana passando as nossas palavras pelas peneiras. Não vai ser uma semana muito fácil, mas vamos lá. E daqui a 15 dias nós nos encontraremos. Um beijo no coração de cada um de vocês.